Bom dia, pessoal. Então, dando sequência para nossas aulas de zoologia. Na semana passada, então, enviei para vocês uma aula falando sobre como os seres vivos estão organizados atualmente. Então, de acordo com uma classificação que foi proposta em 2015, os seres vivos, então, foram subdivididos em 7 reinos. E dentre esses reinos, o reino animal. Dentro desse grande reino, os animais, então, eles foram agrupados, em diversos filos, cada filo apresentando características distintas dos demais filos. Mas dentro de cada filo, os seres vivos, os animais, apresentam, então, algumas características que eles compartilham. Bom, nessa aula de hoje, então, eu vou mostrar para vocês como foi ou como é organizada essa diversidade de animais que a gente encontra no planeta, né? Então, mais ou menos em torno de 1,5 milhão de animais, tá? Bom, o reino animal, então, são organismos eucariontes, são pluricelulares, tá? Então, são multicelulares eucariontes, aeróbicos, ou seja, eles utilizam oxigênio retirado da água ou do ar e fazem isso para realizar, então, a respiração celular. Além disso, a maioria dos animais fazem reprodução sexuada, que é aquela em que necessita, então, o encontro do gameta feminino, o óvulo, com o gameta masculino, que é o espermatozoide. Mas também alguns invertebrados também podem se reproduzir de maneira assexuada. Só que a reprodução assexuada, todos os descendentes são idênticos geneticamente, ou seja, na reprodução assexuada não vai existir variabilidade genética, certo? Bom, além disso, os animais não apresentam clorofila. Eles são exclusivamente heterótrofos, então você nunca vai encontrar um animal com clorofila, a não ser que ele tenha dentro do seu organismo algum ser vivo, algum simbionte clorofilado, como é o caso de alguns quinidários, algumas anêmonas, que abrigam algas no seu interior, e aí sim essas algas apresentam a clorofila, mas não o quinidário, não a anêmona. Bom, uma outra coisa que eu gosto muito de frisar para os meus alunos é o fato de que todos os animais, eles são heterótrofos. Eles necessitam ingerir moléculas orgânicas pré-formadas, tá? E eles adquirem essas moléculas ingerindo outros seres vivos, tá? E dirigindo-os, e digerindo esse alimento dentro do corpo. Só que para eles irem em busca do alimento, eles gastam energia para se movimentarem pelo ambiente, para encontrar o alimento, ou eles gastam energia para se posicionarem num local aonde o alimento vai passar por eles, ou eles vão gastar energia indo atrás do alimento, tá? Existem alguns animais, portanto, que não se locomovem. Então, eu sempre falo, dizer que animal é aquele ser vivo que apresenta locomoção está errado, porque existem diversas espécies de animais que não se locomovem, como por exemplo, o grupo das esponjas, algumas espécies de quinidários, algumas espécies de equinodermata, os foronida, os poliquetos, que é um grupo, dentro dos anelídeos. Então, diversos grupos de animais não se locomovem, mas eles desenvolveram estratégias para fazer com que o alimento venha até eles, e com isso eles vão estar gastando energia, certo? Então, toda a diversidade de tamanho e forma que a gente encontra dentro do reino animal, ela foi dirigida pela aquisição da habilidade de capturar e comer diversos tipos de alimentos e de evitar se tornar alimento para outros animais, tá? Então, os animais, eles foram evoluindo, foram alterando formas,
alterando seus tamanhos, sempre, né, na tentativa de ter mais habilidade para conseguir obter o alimento da natureza. Claro que a diversidade também de formas corporais dos animais, ela também é dirigida pela sua história evolutiva, ou seja, os caracteres que esse ser vivo herda, né, dos seus ancestrais. Além disso, o habitat onde esse animal vive também também exerce influência, né, sobre a diversidade e também a forma de vida, certo? Então, lembrando que animais são seres eucariontes, pluricelulares, que necessitam ingerir moléculas orgânicas, ou seja, eles são heterótrofos, eles precisam buscar o alimento da natureza e, em função disso, ao longo do processo evolutivo, né, os animais foram evoluindo tamanhos e formas tais que foram então garantindo para esses seres vivos, para esses animais, obterem com sucesso o seu alimento e, além disso, também desenvolver estratégias para evitarem serem comidos por algum outro animal, certo? Bom, dentre os aspectos da biologia moderna que são utilizados atualmente para identificar, para separar e agrupar os animais, nós temos então diversos aspectos. Vão desde aspectos da sua morfologia, da fisiologia e da genética. Então, nesse esquema ali, então, nós temos no centro as características dos animais e quais dessas características que são levadas em consideração. Obviamente que a morfologia é muito importante, né, para identificar, separar e agrupar os animais. Tanto a morfologia, né, externa, com a descrição da aparência do animal. Além disso, a anatomia, como esse animal é internamente. Além disso, a sua fisiologia, ou seja, o modo de vida, como esse animal se reproduz e quais os comportamentos que ele realiza. Além disso, também aspectos da sua embriologia, como, por exemplo, o desenvolvimento embrionário e os anexos embrionários, e além de aspectos morfológicos, anatômicos, fisiológicos e embriológicos, nós não podemos nos esquecer que a partir da década de 90, com o desenvolvimento da genética molecular, essa também passou a ser importantíssima nas classificações de todos os seres vivos, assim como dos animais. Então, a genética também tendo aí uma grande contribuição na identificação e agrupamento dos animais. Então, de uma maneira geral, as características usadas para inferir sobre a classificação e as filogenias animais são: os registros fósseis são extremamente importantes, os padrões de desenvolvimento embrionário e fisiologia comparada dos animais vivos e dos fossilizados. Então, a gente não pode desassociar, né, os animais que a gente tem hoje com os que existiram no passado. Então, os fósseis, eles nos dão ótimos indícios, né, de como ocorreu o processo evolutivo ao longo de milhões de anos, tá? E isso, então, constitui o que a gente chama de morfologia. O habitat e os hábitos de vida, que seria a ecologia, né, como esse animal vive, e as estruturas das moléculas, como subunidades menores de RNA e genes mitocondriais, que nada mais são do que aspectos genéticos, tá? Então, de uma maneira geral, nós temos aspectos morfológicos, ecológicos e genéticos para poder inferir sobre classificação e as filogenias. Tá? Bom, dentro do processo evolutivo dos animais, então, surgiram algumas inovações que foram importantíssimas, tá, para o sucesso e para a evolução desse grande reino de seres vivos. Uma delas é a multicelularidade, a segunda é a simetria bilateral, ou seja, a aquisição de um corpo bilateral com o desenvolvimento de uma cabeça, e nessa cabeça, então, ficou concentradas as estruturas sensoriais e alimentares, e também boa parte do sistema nervoso central, que vai controlar toda a atividade
corpórea. Outra inovação evolutiva foi o plano tubo dentro do tubo, ou seja, o desenvolvimento, né, de sistemas internos, cada sistema tendo uma função dentro desse organismo, então ocorrendo uma divisão de trabalho. Além disso, o desenvolvimento de uma cavidade interna chamada de celoma, que inicialmente, então, ela garantiu aos animais, então, uma maior complexidade morfológica interna. Além disso, essa cavidade interna, ela é cheia de líquido e esse líquido, ele acaba fazendo uma ação contrária à musculatura corpórea, então ela acaba agindo como um excelente esqueleto, um esqueleto hidrostático. E uma outra aquisição evolutiva foi a aquisição da metameria, ou seja, a segmentação do corpo, como a gente observa nessa figura aqui do slide, que é representada então pelo primo irmão das minhocas, que é o poliqueto, que são os primeiros animais dentro da escala evolutiva em que o corpo foi subdividido, né, em unidades menores, cada uma dessas unidades sendo chamada de metâmero ou segmento ou somito. Metâmero, segmento, somito, certo? Depois em que os animais, então, segmentaram o corpo, a próxima inovação evolutiva que foi muito importante, né, dentro dos animais foi o desenvolvimento de um endoesqueleto. Esse endoesqueleto, então, ele surgiu lá nos vertebrados e ele permitiu aos animais adquirirem um tamanho corpóreo mais avantajado, tá? Mas não quer dizer que se esses animais apresentam um tamanho maior, eles vão ter maior sucesso evolutivo, vão ter maior sucesso na obtenção do alimento. Não. Isso garantiu para eles explorarem novos ambientes que até então não eram explorados, por exemplo, por diversas espécies, principalmente invertebrados, que são basicamente, né, boa parte dos filos de invertebrados são aquáticos, com exceção dos insetos, que são, né, o maior grupo de animais que se tem conhecimento no planeta Terra, certo? A aquisição desse endoesqueleto, então, permitiu que os animais, então, atingissem maiores tamanhos. Bom, para organizar a diversidade animal, com base na arquitetura animal, então, nós temos três aspectos importantes que eu trago aqui nesse slide de maneira bem resumida e nos próximos slides eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro deles seria o número de células, e isso já separa aí um reino, que é o reino protozoa, que é unicelular, de animais, os metazoas, que são multicelulares. Tipo de simetria corpórea, se é esférica, bilateral ou radial. E o terceiro seria os padrões de desenvolvimento. Dentro desses padrões de desenvolvimento, nós temos o número de camadas germinativas, presença ou não de cavidades corpóreas e o destino do blastóporo lá no desenvolvimento embrionário. Vamos iniciar falando então do número de células. Número de células, então, nós temos organismos, né, heterótrofos, eucariontes unicelulares. Nós temos, então, os protozoa. Então, o reino protozoa inclui seres eucariontes unicelulares. Os demais seres eucariontes heterótrofos multicelulares serão classificados dentro do reino animalia, tá? Heterótrofos, lembrando, reino animalia são seres que precisam buscar o alimento da natureza, por isso são chamados de heterótrofos. Com relação à simetria corpórea, nós temos a esférica, a bilateral e a radial. Tá? A simetria esférica é aquela na qual o ser vivo ele apresenta um número infinito de planos de simetria, e esse plano de simetria é aquele em que a gente pode dividir esse ser vivo em metades iguais em qualquer plano
desde que a gente sempre passe pelo centro. Então, por exemplo, aqui nessa imagem nós temos um protozoário. Então, qualquer plano que a gente for dividir esse protozoário, passando pelo centro, então ele sempre vai ter duas metades idênticas. Então, nós vamos ter um infinito planos de simetria, tá? A simetria esférica, então, característica de protozoários. Já a simetria radial, um organismo, então, com esse tipo de simetria, possui um eixo principal ao redor do qual as partes do corpo estão dispostas. Tá? Esse eixo principal, ele é chamado muitas vezes de eixo oral-aboral. Tá? É o eixo que, às vezes, né, um deles, o aboral é o que fixa esse ser vivo no substrato, e o oral é que fica voltado para o ambiente e geralmente apresenta a boca, certo? Então, tem esse eixo principal e ao redor dele é que estão distribuídas as partes corpóreas, tá? O animal pode ser dividido em metades similares por qualquer plano que contenha o eixo principal, tá? Então, qualquer plano que a gente for dividir esse ser vivo, desde que passando pelo eixo central, nós vamos ter duas metades idênticas, tá? Simetria radial, então, ela é encontrada em esponjas, nas anemonas do mar e estrelas do mar, certo? O tipo de simetria mais comum nos animais é a simetria bilateral. Tá? Na simetria bilateral, os animais, então, evoluíram um corpo mais alongado, um corpo em que a gente diz que ele tem uma região anterior e uma região posterior, certo? E nesses animais com simetria bilateral, ele só vai poder ser dividido em um único plano, tá? Que vai desde a cabeça até a região posterior. E com isso, então, o animal vai ser dividido em dois lados idênticos, que é o lado direito e o lado esquerdo, por um único plano, né, por uma única linha central que vai desde a cabeça até a região posterior. Então, a gente só vai conseguir dividir esse animal em duas metades iguais num único plano, tá? Apresentar um corpo alongado permitiu, então, o desenvolvimento de uma região anterior, que é a cabeça, tá? Os animais com simetria bilateral, então, eles desenvolveram uma habilidade locomotora muito maior, então, eles conseguiram ir atrás do seu alimento, e, além disso, eles concentraram, né, os órgãos sensoriais, os órgãos com que eles sentem o ambiente, por exemplo, antenas, ocelos, olhos depois, né, surgem olhos em alguns grupos, então, é por onde o animal sente, como ele, né, de uma maneira mais simplificado, ele enxerga o ambiente. Então, ele concentrou isso na região anterior, porque qual é a primeira região do corpo que chega quando, né, o animal entra num determinado local? É a região anterior. Então, ali ele tem que ter os órgãos para sentir esse ambiente e dali já dá a resposta imediata. Ou eu ataco, né, a minha presa, ou eu vou fugir desse predador, tá? Então, o animal vai conseguir aí ter uma resposta mais rápida. Então, junto com a simetria bilateral, então, evoluiu uma região anterior que a gente chama de cabeça. Desenvolvimento, nós podemos então dividir, né, classificar os animais a partir do número de camadas germinativas, né? Nós temos então os animais que a gente chama de diploblásticos, que são aqueles que apresentam, então, apenas dois folhetos embrionários, né, duas camadas germinativas, que são a ectoderme externa e a endoderme. Então, diploblásticos, apenas ecto e endoderme lá durante o desenvolvimento embrionário. Já os animais chamados de triploblásticos vão apresentar uma terceira camada germinativa, que é a mesoderme. Portanto, então, os animais triploblásticos terão a ectoderme, a mesoderme, que é essa em coloração rosa aqui, e a endoderme.
A ectoderme, ela tem como função originar, então, o epitélio corporal, então, geralmente, né, a pele e o sistema nervoso dos animais. Já a endoderma ou endoderme, ela tem lá no desenvolvimento embrionário, como característica, originar o tubo digestivo, o revestimento da faringe e pulmões, e ela também delimita o intestino primitivo, que é chamado de arquêntero. E a mesoderme tem como função lá no desenvolvimento embrionário originar os sistemas muscular, esquelético, circulatório, reprodutivo, urinário e peritônio. Dentro então da classificação do reino animal, nós temos então apenas 2 filos de animais que são diploblásticos, que são os quinidários e os quitenóforos, e todos os demais filos de animais, né, desde os vermes, os artrópodos, todos os cordados, eles são animais triploblásticos. Bom, outra maneira de classificar os animais é através da presença de cavidades corpóreas. E com isso, né, os animais podem ser classificados em acelumados, pseudocelumados ou blastocelumados. Então, pseudocelumado é sinônimo de blastocelumado e celumados. O que seria essa cavidade corpórea? Essa cavidade corpórea é chamada de celoma, que nada mais é do que uma cavidade corpórea interna cheia de líquido que vai se encontrar entre a parede do corpo e os órgãos internos de alguns animais, tá? Nos animais que têm essa cavidade corpórea, que é chamada de celoma, também conhecida como cavidade celomática, essa cavidade ela está forrada por peritônio mesodérmico, certo? No entanto, existem alguns animais que a gente diz que eles são acelomados, ou seja, eles não possuem celoma, não têm essa cavidade corpórea. A região, então, entre a epiderme e o tubo digestivo está completamente tomada por mesoderma. Então, aqui, um exemplo de animal acelomado, que é um platelminto, né, um verme chato. Toda a parte interna, né, está preenchida por um mesoderma, né, um tecido de origem mesodérmica, que a gente chama, né, de parênquima. Então, eles não têm cavidade interna. Quem são os acelomados? Principalmente os platelmintos e alguns pequenos filos de animais, como por exemplo, Gastotrica, Entoprocta e Gnatostomolida. Temos também os animais que a gente chama de pseudocelomatos. Eles têm uma cavidade, né, interna que é derivada da blastocele, mas ela não é revestida por peritônio mesodérmico. Ou seja, os animais pseudocelomados têm cavidade interna cheia de líquido, só que o mesoderma só está recobrindo a parede interna. Não existe mesoderma, então não tem esse tecido vermelho aqui recobrindo os órgãos internos. Então a gente fala que os animais pseudocelomados possuem uma cavidade coberta por mesoderma no lado de fora, mas o mesoderma não está envolvendo, não está recobrindo os órgãos internos. Exemplos de filos, né, de animais pseudocelomados são os nemátoda, que são conhecidos como vermes cilíndricos, né, como por exemplo a famosa lombriga, e diversos outros filos, né, de vermes, como por exemplo os Acatostéfala, Quinorrinca, Loricífera, Nematomorfa e Rotíferos. E por final nós temos os animais que são chamados de celomados, né? Os eucelomados, os que apresentam celoma verdadeiro, ou seja, eles têm uma cavidade interna
que se desenvolve dentro, né, do mesoderma embrionário. Então, o mesoderma, eles apresentam todos os seus órgãos internos também recobertos por mesoderma. O mesoderma está cobrindo a cavidade interna, mas também tem mesoderma recobrindo os órgãos internos, tá? Então, a partir dos anelídeos até os cordados, todos são celomados. Então, anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermos e cordados são celomados verdadeiros. O desenvolvimento dessa cavidade interna, que é o celoma, trouxe diversas vantagens evolutivas e, portanto, é considerada uma inovação evolutiva e se manteve, né, ao longo dos milhões de anos. Esse celoma, essa cavidade, ela serve como eficiente esqueleto hidrostático, porque ela vai atuar como tendo uma ação contrária à ação dos músculos, principalmente músculos circulares e longitudinais da parede do corpo de muitos animais, tá? Então, a musculatura, ela vai fazer uma força e o líquido que está dentro da cavidade interna faz uma força contrária e, com isso, acaba auxiliando no processo de locomoção. Então, o celoma acaba funcionando como um esqueleto hidrostático. Além disso, ter uma cavidade interna cheia de líquido, ela permite um arranjo mais estável dos órgãos, evitando que esses órgãos aglomerem, né, eles se agrupem. Então, cada órgão vai ficar no seu devido lugar. Claro que a colocação desses órgãos no seu devido lugar se deve também a tecidos, né, que vão fixá-los na parede do corpo. Então, o celoma, além de tornar esse arranjo interno mais estável, né, para os órgãos, permitiu, então, o desenvolvimento de mesentérios, que vão proporcionar também uma localização ideal para os vasos sanguíneos, e o tubo digestivo, então, com isso, conseguiu tornar-se mais muscular, mais especializado e mais diversificado. Então, o tubo digestivo passou a ter uma função bem mais especializada e, com isso, não interferindo também no desenvolvimento e na função dos demais órgãos, tá? O desenvolvimento do celoma foi a principal etapa na evolução de formas corporais, né, de animais de maior porte e estruturalmente mais complexos, certo? Então, a partir do desenvolvimento do celoma, os animais começaram a ter uma forma corporal maior e internamente começaram a se tornar mais complexos. Não quer dizer que eles serão mais evoluídos, terão um sucesso maior do que aqueles animais que não apresentavam celoma. Não. Todo animal ele está muito bem adaptado ao seu ambiente, mesmo tendo um corpo mais simples, quando comparado a um outro que tem um corpo mais complexo, certo? O celoma, então, uma etapa importantíssima, então, na evolução dos animais, e com isso, então, eles conseguiram ter maiores tamanhos e se tornarem estruturalmente mais complexos, principalmente internamente. Tá? Nós temos duas possíveis origens do celoma lá durante o desenvolvimento embrionário. Existem alguns animais em que o celoma se forma por esquizocelia, ou seja, o celoma ele se forma a partir da separação de faixas mesodérmicas. Então, aqui, lá na fase, né, de blástula, durante o desenvolvimento embrionário, algumas células, elas se separam, que a gente chama de primeiras células mesodérmicas, e elas começam a migrar, se desenvolver, e no seu interior é que vai surgir, então, o celoma. Tá? Então, algumas células, elas se separam, depois se unem, e no seu interior surge o celoma. Tá? Celoma por esquizocelia. Já em que o celoma se forma por enterocelia, o celoma surge a partir de bolsas mesodérmicas
que se formam a partir do arquêntero. O arquêntero é o intestino primitivo, tá? Aqui nessa primeira imagem vocês veem então o arquêntero primitivo, intestino primitivo, e nos cantos de cada um deles começam a surgir essas bolsas de mesoderma. Essas bolsas vão se desenvolvendo, elas se soltam, se desenvolvem, né? Aumentam de tamanho e no seu interior, então, surge o celoma, a cavidade interna, tá? Enteroceloma, então, celoma surge a partir de bolsas mesodérmicas originadas do arquêntero. Arquêntero é o intestino primitivo lá durante o desenvolvimento embrionário. Outro padrão de desenvolvimento que é utilizado então para classificação, para separação dos animais é com relação ao destino do blastóporo. Tá? Lá na fase de blástula, então, surge a primeira cavidade, tá? Corpórea. Em alguns animais, essa primeira cavidade vai originar a boca. Em outros animais, essa primeira cavidade vai originar primariamente o ânus, certo? Então, naqueles animais em que o blastóporo vai originar, o blastóporo, é a primeira cavidade que se forma lá na fase de blasto. Tá? Esse blastóporo, essa cavidade, nos animais platostômicos, vai originar a boca. E nos animais em que o blastóporo origina o ânus, nós chamamos eles de deuterostômicos. Eu sempre gosto de frisar, né, para os meus alunos memorizarem, o ânus, ânus, protostômios, boca, tá? Então, nos protostômios primeiro surge a boca e o ânus surge depois, futuramente, tá? No deuterostômios é o contrário. A primeira abertura que se forma é o ânus e a boca se forma posteriormente, tá? Além disso, os protostômios e deuterostômios, eles têm também algumas outras diferenças, né? Principalmente o tipo de clivagem que ocorre lá no desenvolvimento embrionário, a maneira também como o celoma se forma, então é diferente, tá? Então, além da origem, o blastóporo originar a boca ou o ânus, existem também algumas outras diferenças durante o desenvolvimento embrionário dentro dessa classificação de animais protostômios e deuterostômios, como vocês podem ver aqui nesse esquema, certo? Bom, aqui nessa imagem, então, vocês podem visualizar, então, essa grande organização, né, dos animais em relação aos padrões arquitetônicos dos animais. Então, de uma maneira resumida, nós temos ali o organismo, né, ancestral, bem em cima. Aí nós temos os unicelulares, que seriam os protozoários, e os multicelulares, que seriam os animais. Dentro, né, desses multicelulares, toda aquela subdivisão baseada, então, no tipo de simetria e nos padrões de desenvolvimento, principalmente com relação ao número de camadas germinativas, a presença do celoma e a origem do blastóporo. Tá? Então, de uma maneira resumida, essa imagem traz os padrões arquitetônicos que foram levados em consideração, então, para a organização animal, certo? Bom, dentro, né, das classificações das zoológicas, então, assim como nas demais, nós temos duas teorias taxonômicas principais, a taxonomia evolutiva tradicional e a sistemática filogenética, que a gente chama de cladística, tá? Ambas se baseiam em princípios evolutivos, mas existem diferenças entre elas, tá? Na taxonomia evolutiva tradicional, dois princípios evolutivos distintos para reconhecer e ordenar taxons superiores, ou seja, eles levam em consideração a descendência comum e a somatória de mudanças evolutivas adaptativas que foram ocorrendo ao longo do processo evolutivo. Tá? Os táxons evolutivos devem possuir uma única origem evolutiva e mostrar características adaptativas únicas.
certo? Já a sistemática filogenética, ela agrupa espécies ou táxons em grupos naturais, gerando classificações hierárquicas ou não, de acordo unicamente com hipóteses de relações evolutivas. Tá? Cada grupo deve ser obrigatoriamente monofilético, tá? Então possuir todos os descendentes do ancestral comum mais recente do grupo estudado e nada mais, tá? Então, na sistemática filogenética, grupos parafiléticos e polifiléticos não são reconhecidos, certo? Tá? Na sistemática filogenética, apenas são reconhecidos aqueles grupos que são monofiléticos. Aqui nas nossas zoologias, eu vou utilizar a classificação baseada na taxonomia evolutiva tradicional. Tá? De acordo com a classificação tradicional, nós temos então aí os 3 ramos que eu mostrei lá naquela primeira aula para vocês. O ramo A, que inclui os mesozoa, o ramo B, que inclui os parazoa, e o ramo C, que inclui os eumetazoa, ou seja, os animais verdadeiros, certo? Dentro desse ramo dos eumetazoa, nós temos o grado 1, que são aqueles animais com simetria radial e, consequentemente, são os que apresentam 2 folhetos embrionários, ou seja, são diploblásticos. Então, dentro desse grupo, tá, desse táxon, táxon não, é porque grado ali, radiata diploblástico, não tem caráter taxonômico, tá? Nós temos 2 filos, o filo Cnidaria, que é o grupo das anêmonas e das águas-vivas, e os Quitenófora. E o grado 2, que inclui todos os animais bilaterais e, coincidentemente, são os triploblásticos, certo? Depois nós temos a divisão com relação à origem do blastóporo. Tá? Nós temos os protostômios, e dentro dos protostômios nós temos os sem celoma, os acelomados, os pseudocelomados, desculpe, e os celomados, tá? E depois nós temos a divisão em deuterostômios, que são aqueles em que o blastóporo dá origem ao ânus, tá? Mas aqui dentro do deuterostômios, não esquecendo que eles também são eucelomados, são celomados verdadeiros, tá? A subdivisão, né, dos bilaterais, que não vai existir mais a subdivisão com relação ao celoma, mas manteve então, né, a subdivisão em protostômio e deuterostômio, só que os protostômios divididos então em Morphotrochozoa e Equidizozoa. Então, em zoologia 2 nós vamos estudar então poríferos, cnidários, quitenóforos, diversos grupos de pseudocelomados, e depois nós vamos estudar então, né, os moluscos e os anélidos. Em zoologia 2, então, serão esses os nossos conteúdos, certo? Bom, baseado na aula, nos slides da aula anterior e nessa que eu tô passando para vocês hoje, eu quero que vocês respondam a esse questionário e me entreguem até sexta-feira, tá? Lembrando que todas as atividades, elas farão parte da avaliação de vocês e aqueles alunos que não estão tendo acesso ao material, depois quando nós retornarmos às aulas, todos terão um tempo para colocar essas atividades em dia e assim não serão penalizados, certo? Então, o que eu tinha para colocar para vocês hoje era isso, e qualquer dúvida, me manda e-mail, entre em contato que eu vou tentar responder na medida do possível.